Vamos ao tema de hoje. O olhar de um sábio. O sábio tem uma maneira de olhar para a vida diferente das outras pessoas, por isso ele é sábio. Por isso o reconhecemos como sábio. Se nós aprendermos a olhar para a vida como um sábio olha, é muito provável que nós vamos começar a perceber coisas que antes não percebíamos. Deixe-me lhe apresentar um pouquinho o livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos estudando nesse tempo. Diferente de um mero livro de leitura, a finalidade desse livro é dar para você um treinamento mental. O alvo dele é desenvolver em você, em mim, em nós, um pensamento ágil para a solução dos problemas que a vida apresenta. Para você ter uma base, anos depois desse momento histórico que nós estamos estudando, anos depois, numa época que estava uma nação toda em frangalhos, uma nação assim, caída, porque boa parte dela tinha sido invadida pela Assíria, a nação estava no pior momento. Um rei que estava governando naquele tempo, que assumiu o governo naquele tempo, Ezequias, e era um homem como o coração de Davi, ele era também. Uma das coisas que ele fez foi coletar provérbios, ensinar os provérbios para o povo, para que o povo todo, a nação toda, se unisse com ele para resolver os problemas da nação. De tão importante que são os textos de provérbios. Inclusive os textos que ele utilizou estão na Bíblia Sagrada para nós aprendermos. Então é riquíssimo o livro de provérbios. No subtítulo de alguns compêndios desse livro, são vários compêndios de provérbios, aparece assim, Provérbios de Salomão. Talvez ali naquele momento, não é que o texto está querendo dizer que foi Salomão quem fez o provérbio, mas que esse era um estilo novo de provérbio, criado pela escola de sabedoria, a escola sapiencial de Salomão. É mais do que somente Salomão ter feito o texto. Salomão organizou um grupo de sábios para ensinar sabedoria para o povo e inserir sabedoria na nação. Porque os provérbios populares que apareciam na Bíblia, é interessante, os provérbios antigos, eles eram provérbios de uma frase só. A gente chama assim, de um só membro de composição no provérbio. Tem vários deles, por exemplo, Ezequiel 16:44, tal mãe, tal filha. Esse provérbio que você acha que é um provérbio popular, está na Bíblia, tá? Tem muita gente que não sabia que isso está na Bíblia. Tal mãe, tal filha, está aqui, está na Bíblia. Tem um outro, está Saul entre os profetas? É um dito popular, querendo dizer mais ou menos, porque Saul era aquele cara desacreditado, e daqui a pouco ele é visto no meio dos profetas profetizando, né? Sabe aquela coisa assim, hoje em dia seria assim, esse está Saul entre os profetas, seria mais ou menos assim, no dia de hoje seria, pode isso, Arnaldo? Seria mais ou menos isso, tá? Valente como Nimrod, ou seja, o cara é bom, o cara é top, não é? Esses provérbios populares, eles eram provérbios de uma linha só. Mas o texto de provérbios, ele apresenta um novo tipo de provérbios, com duas frases. Um exemplo, olha, dois membros de composição, Provérbios 26:14, vamos analisar aqui. Provérbios 26:14, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Pegou isso? A segunda frase, esse segundo membro da composição, ele rima com a ideia do anterior. Nós temos um costume de achar que provérbio tem que ter rima auditiva, né? Aquela rima sonora. Batatinha quando nasce, é uma poesia muito linda, né? Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Então, criancinha, ou bebezinho quando dorme, põe a mão no coração. Aquela coisinha bem, a gente acha que tem que rimar tudo, né? Então, bebezinho quando dorme, põe a mão no coração. Relativo ao Mundial, Palmeiras nunca foi campeão. A gente vai, né, fazendo rimas assim, achando que tem verdades ali. Mas, já na escola de sabedoria, o sábio, ele faz o seguinte, ele procura uma figura para os seus alunos. E aí, é interessante, a primeira frase, vamos dizer que é o sábio quem diz. A segunda é o aluno. O sábio, ele propõe uma figura, e o aluno vai colocar ali o seu entendimento daquela figura.
Então note, os olhos treinados de um sábio começam a ver a vida como uma grande parábola, cheia de significados. Gente, vamos pegar um sábio maravilhoso, Jesus. O tempo todo, o reino dos céus é semelhante a um homem que foi ao campo e ele começa a escrever. O reino do céu é semelhante aos pescadores, quando pescam o peixe e vão separando. Jesus vai contando aquilo que nós chamamos de parábolas. As parábolas nada mais são do que o sábio olhando as coisas que estão ao nosso redor e pegando lições. Jesus ensina, ele fala, observe as aves do céu, observe a flor, o lírio do campo, tire lições da natureza. Cada provérbio, ele pode ser transformado num desafio, onde o sábio treina o seu aluno, dando-lhe a primeira frase, isso é chamado de desafio ponta e resposta. Então, a ponta, eu pego e cito uma frase, e você a resposta, a segunda frase. Assim, quando tem vários discípulos numa sala, por exemplo, em que você coloca um provérbio e ele tem que citar a continuação do segundo, você acaba tendo vários provérbios com frases diferentes, a sabedoria vai crescendo e vai ampliando. Você nota isso na Bíblia Sagrada, que muitas vezes a primeira frase, a ponta, vamos dizer assim, é a mesma. Por exemplo, Provérbios 10:15, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. E aí? Mas a pobreza é a ruína dos pobres. Agora, olha um outro versículo, 18:11, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. De novo, a mesma primeira, a mesma ponta, não é? A segunda, eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Note como a primeira frase é a mesma e o segundo, trocando a segunda frase, se torna totalmente um provérbio novo. Esse paralelismo existe nos textos de provérbios. Querendo ser rápido com você e não querendo ser enfadonho, deixa eu te mostrar aqui vários paralelismos que existem no texto de provérbios. O paralelismo por semelhança, por exemplo, ele é o seguinte: quando você pega na primeira frase, eu dou uma primeira frase e você tem que repetir uma segunda frase, dando o mesmo entendimento, ampliando o mesmo entendimento. Então, ele desenvolve a sua compreensão de uma realidade. Ele ajuda a desenvolver você, captar nuances da mesma situação. Ele treina você, se por semelhança, ele treina você a dizer a mesma coisa de uma outra maneira. Você fala, mas o que isso vai ser útil para mim? Ora, vai ser útil para você, que você vai aprender a medir melhor as suas palavras, como você fala com as pessoas. Você encontrou um amigo que há muito tempo você não encontra, por exemplo, e o cara está feio para danar, gordo, barrigudo, feio, fora de forma. O que você vai chegar assim para o cara e vai falar? Nossa, cara, você está acabado. Pois bem, podemos mudar essa frase. Vamos fazer um paralelismo por semelhança? Olha, eu me lembro bem de você antes. Você era um cara assim, bem bonito, né? Eu fui simpático, disse a mesma coisa de outra maneira, não é? Paralelismo por diferença é quando você esclarece uma coisa observando o seu contrário. O caminho do justo faz isso, mas o caminho do ímpio faz isso aqui. Então, ele ajuda a desenvolver a mente para perceber os contrastes. Eu vou desenvolver ao longo dos nossos estudos cada um deles. Não dessa maneira técnica, como estou passando aqui agora, mas já da maneira prática. Paralelismo por desenvolvimento é quando nós pegamos uma primeira ideia e o seu desafio é a segunda ideia, ela ser uma continuação da anterior. Ela transformar a anterior numa base e você está indo além naquela próxima frase. O por equivalência é quando você encontra figura para esclarecer um ensinamento, faz analogia. Relações do mundo vegetal, do mundo animal com o mundo dos humanos. Nós compreendemos melhor o propósito de Deus na criação, como tudo tem uma ordem, tudo está interligado. Essa aqui, por exemplo, é a base das parábolas de Jesus. O semeador sai a semear. Uma semente caiu num solo, outra no outro solo, outra no solo. Ele começa a descrever os solos. Você vê, ele pega uma lição da natureza e dela traz lições assim fantásticas para a vida da gente. Tem um outro que é a comparação de valor.
No primeiro eu cito uma coisa, mas você no segundo vai citar alguma coisa que seja pior ou que seja melhor. Isso desenvolve em nós discernimento crítico da realidade, nos ensina a questionar, a descobrir novos valores. Não tem uma outra maneira de se ver essa mesma coisa? É isso que treina a gente esse tipo de provérbio. Por classificação ou por enumeração, vai ser a base do que eu vou falar hoje. É quando nos ensina a catalogar, a classificar, a ordenar o conhecimento, situações, modo de ser. Quando você pega uma verdade, mas você tem vários, como se fosse um catálogo. Tem este aqui para eu te citar como exemplos disso. É um provérbio assim que nós vamos utilizar aqui hoje para explicar a nossa mensagem aqui de hoje. Então, como você vê, os provérbios de Salomão, os provérbios salomônicos, eles são o quê? Uma nova técnica de aprendizagem e treinamento para a gente adquirir sabedoria. Nós aprendemos assim uma nova maneira de usar o livro de provérbio. O livro passa a nos dizer muito mais do que aquilo que está escrito nele, e começa a nos dar intuição para a vida e para o mundo que nos cerca. O livro ele começa a ser assim um modelo, uma matriz para novas percepções, intuições. A gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Com essa prática, se você tiver essa prática de ler provérbios constantemente, exercitar sua mente dessa maneira, você vai aguçar o seu discernimento, você vai ter aquele espírito crítico de quem não engole qualquer coisa, vai te dar sabedoria para analisar melhor as situações, vai te dar aquela sabedoria de pensar a coisa de uma outra forma, de modo a evitar conflitos com pessoas. Bom, dessa classificação toda, deixe-me pegar aqui um desses chamados do último, os provérbios numéricos, para nós analisarmos e tirarmos aqui algumas lições para nós hoje. Provérbios 30, versículo 24 ao 28. Exatamente há 5 anos atrás, eu estudei esse provérbio com vocês aqui na nossa comunidade. Provérbios 30, 24 a 28, diz assim: 4 seres da terra são pequenos, e no entanto, muito sábios. É interessante, uma outra tradução diz assim: mais sábio do que os sábios. Só esse provérbio já nos ensina o seguinte: tem sabedoria na terra. A sabedoria de Deus está espalhada na natureza. As figuras estão aí para serem vistas. Por isso o título da mensagem: o olhar de um sábio consegue pegar isso. E aqui ele cita esses 4 seres, que eles são aparentemente fracos, mas a sabedoria deles faz com que eles conquistem o máximo da sua vida. E isso serve para mim e para você. A gente pode ser fraco, pode ser pequeno. De repente você fala: não vim de família rica, não tenho influência, não tenho poder político, econômico, social, não tenho nada disso. Mas se você for sábio, aqui vai dizer o que vai acontecer. Vamos ver os 4 seres. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Os arganazes, vou explicar mais adiante o que são. Criaturas sem poder nenhum, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. E o geco, eu sempre falo geco, mas é geco, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Como eu disse, os olhos de um sábio veem a vida como uma grande parábola. Ele olha essas lições e dela tira algumas lições. Então, 4 lições da natureza aqui para nós. Rapidinho, vamos lá. Primeira, construa o seu futuro. Para facilitar a nossa memorização e assertividade em compreender o texto, eu vou pedir que cada um dos pontos vocês repitam comigo. Primeiro, construa o seu futuro. Mais uma vez, construa o seu futuro. O símbolo para isso é a formiga, está em Provérbios 30, versículo 25. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. A formiga, nota aqui, elas se preparam para o futuro. Elas guardam, elas poupam. E a Bíblia chama isso de sabedoria, porque está dizendo que eles são mais sábios do que os sábios. São sábios em fazer isso. Minha questão para você é o seguinte: o inverno vai vir.
Você está preparado? A sua velhice vai chegar. Você já está preparado para ela? Situações difíceis, todo mundo passa. Você está, vamos colocar aqui direto, financeiramente preparado para enfrentar isso? As formigas estão. É o que o texto está dizendo. Então, eu queria aqui colocar uma coisa. Você é, sim, responsável pelo seu futuro. Eu sei que é muito bonito, é poético falar, meu futuro está nas mãos de Deus. Lindo, poético, é uma atitude de fé em acreditar que Deus vai te guardar no futuro. Perfeito isso tudo. Porém, deixe-me te dizer que algumas coisas Deus simplesmente devolve para a sua mão e diz, isso aqui você que é responsável. O que eu estou te dizendo é que tem algumas coisas do seu futuro que depende de você. Porque a Bíblia fala que o homem planta, isso ele vai colher. É uma lei que Deus estabeleceu desde lá do Gênesis. Então, a lei do plantar e colher tem a ver com você. O que está dizendo aqui é que você pode influenciar o seu futuro. O que você vai fazer com ele? Uma vez eu fiz um teste para mim mesmo. Eu peguei uma fotografia mais ou menos desse tamanho que eu tenho minha, de uma criança. Eu tinha 5 anos de idade. E eu peguei aquela foto daquela criança, aquele fofinho, bonitinho, tá bom, eu posso achar, tá? Bonitinho aquele menininho. E eu tinha que fazer algumas promessas para aquela criança. Era um teste que eu estava fazendo comigo mesmo. Eu olhei para aquela criança e disse para ela como seria o futuro dela. Eu olhei para aquela criança e eu disse para ela que eu iria dar um bom futuro para ela. Eu estava falando comigo. Eu estava me responsabilizando pelos meus atos. Você precisa preparar o seu futuro. Eu poderia colocar aqui diversas coisas que influenciam o seu futuro, que tem tudo a ver com o exemplo aqui da formiga, como guardar, armazenar, investir. Mas eu quero mostrar alguma coisa, que é uma semente para o seu futuro, para você já começar hoje. Porque às vezes o guardar e investir, você ainda vai ter que pagar dívida primeiro, organizar, se preparar, alguns estão desempregados, como é que faz? Muito bem, não vou tratar esse assunto. Eu vou tratar uma coisa que você pode começar hoje. Suas palavras. Conheça o poder das suas palavras. É interessante, eu sempre falo que uma árvore não come do seu próprio fruto. Os frutos das nossas vidas são para abençoar outras pessoas, mas as palavras da Bíblia trata diferente isso. O fruto da nossa boca, somos nós mesmos que vamos desfrutar dele. Olha só, Provérbios 12, versículo 14, diz assim: do fruto de sua boca o homem se beneficia. Outro texto, Provérbios 13, 2. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas. Olha só, coisas boas podem vir do fruto do que você fala. O que você anda falando acerca de você? Aliás, o que é que você tem falado sobre o seu futuro? O que você anda falando de você mesmo? Se você tem aquele tipo de ação com você mesmo, em que você é maldoso consigo, dizendo, minha vida não tem mais jeito, minha vida é assim mesmo, você vai comer desse fruto. Você precisa mudar o seu linguajar, você precisa mudar a maneira como você fala. As nossas palavras são as sementes com as quais estamos plantando o nosso futuro. Quando nós falamos palavras para as pessoas, nossas palavras são sementes. Quem disse isso foi Jesus. Por exemplo, seus filhos. Aqui nós vemos muitos pais trazendo seus bebezinhos aqui. Presta atenção, papai e mamãe. Esses bebês aqui são uma tela em branco. Deus colocou uma aquarela nas suas mãos e falou: pinte algo neste quadro. A maneira como você fala com eles, a maneira como você vai se dirigir aos seus filhos, a maneira como você vai usar as suas palavras, elas vão influenciar os seus filhos, vão incentivar os seus filhos, vão levar os seus filhos a crescer, ou vão derrubar os seus filhos, vão afundar os seus filhos, vão jogar os seus filhos na lama, por causa das palavras. Pais e mães que não são
cuidadosos no que falam, fala, esse menino só atrapalha, ou você é atrapalhado, hein? Pronto, a criança cresce com aquilo na cabeça. Meus pais dizem que eu sou atrapalhado, eu sempre vou ser atrapalhado. Não é assim que se fala com seus filhos, não é assim. Desde a infância dos meus filhos, desde a primeira infância, dos primeiros entendimentos deles, eu sempre fiz questão de olhar para cada um deles e falar, você é um cara fantástico, você é um cara brilhante, tem mais. A Bíblia me diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, eu quero ser um bom arqueiro, eu vou dar o melhor de mim, mas você vai lá longe, além de mim. Vocês vão me ultrapassar, vocês vão ser melhor do que eu, e eu vou ter orgulho de ver que vocês são melhores do que eu. Cada um deles, os 2 filhos que tenho, gosto de pintar isso na mente, no coração deles. Fala para os seus filhos, seja coruja, fala que eles são lindos, maravilhosos, bonitos. Instrua os seus filhos, faça essa pintura. O seu cônjuge já é uma tela pintada, já veio com pinturas feitas pelos pais, pinturas feitas até por outros relacionamentos que já teve. Com as suas palavras você pode apagar aquelas pinturas e ainda sobrepor com pinturas novas. Então fale, elogie o tempo todo. Vamos lá, quem aqui é casado? Homem e mulher, casado. Homem e mulher casado. Mulher, vou perguntar para você, sempre eu pego no pé dos homens, hoje eu vou pegar no pé das mulheres. Mulher, qual a última vez que você chegou para o teu marido e falou assim, você é um gatão, lindão, bonitão? Então, você, quando eu te vejo, eu tremo as pernas assim, eu não aguento te ver. Os homens, aleluia! Fala a Deus que tua serva ouve, né? Se você não vai falar isso, o diabo vai colocar uma diabinha para falar. Está entendendo? Fala, encante o coração do seu marido. Homem, encante a mente, o coração da sua esposa, incentive um ao outro, falem palavras entre si. As nossas palavras podem edificar ou elas podem destruir uma casa. Muitas pessoas sonham ter um lar feliz, mas ficam semeando grosseria, gritaria, ofensa. Façam um voto, dentro da nossa casa ninguém mais vai levantar a voz um com o outro. Mas Anésio, naquela hora que se não está aguentando, sai de perto, vai lá fora, olha alguma coisa, tá? Dá um tempo, volta a um banho, aí volta. Mas não grita, não faça isso. Semeie coisas boas. Domingo passado nós aprendemos uma coisa aqui. Cuide do seu derredor. Cuide do seu bem-estar. O seu bem-estar, a sua casa tem que ser um lugar gostoso. Falamos de limpeza, de organização. Vamos falar agora de palavras. A casa da gente tem que ser aquele lugar gostoso. Desde o acordar. Como é que você acorda seus filhos? Levanta aí, moleque. Vagabundo. Não é assim, não é assim. Aquele beijinho gostoso, abraça, esteja junto. A pessoa chegou na sua casa, chegar em casa tem que ter festa, chegou, seja assim, chegou de noite, boa noite, querido, dá um beijo, um abraço, que legal que eu te vi, que bom que você chegou. Faça as pessoas se sentirem gostosas, bem-vindas dentro da sua casa, crie isso com suas palavras. Semeie palavras corretas nas pessoas ao redor. O que vai fazer? Seu ambiente fica agradável. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz curas. Vocês perceberam de novo o paralelismo que nós estudamos aqui? Na prática. Só que esse aqui é aquele oposto. Outro provérbio, Provérbios 11, 11. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Aqui se refere a uma cidade que envolve algo grande com muitas pessoas, mas você não acha que a mesma verdade pode ser aplicada à vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor? Vamos usar nossa boca para exaltá-los, para levantá-los, nunca para destruir. Não destrua os sonhos dos seus filhos com as suas palavras. Incentive-os. Nós podemos incentivar, levantar, encorajar a vida das pessoas com as nossas palavras.
Tem gente ansiosa do nosso lado, de gente de todo tipo, gente que está ansiosa, por exemplo, porque está esperando um resultado de alguma decisão, gente que está ansiosa por causa de um emprego, gente que está ansioso porque está fora do peso e não consegue se controlar. Nós precisamos nesse momento ajudar essas pessoas com palavras de ânimo, levantando a autoestima delas com as nossas palavras, incentivando, trazendo cura lá de dentro para fora para aquela pessoa. Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A palavra ânimo ou animar vem de ânimo, vem de alma. Alma é nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Uma boa palavra, entenda aqui, traz a alma de volta para a pessoa. Causa ressurreição, entendeu? Uma boa palavra, a pessoa fala assim: olha, eu estou vivo de novo. Eu consigo sentir emoção, prazer na vida. Você me deu alma de novo, você me deu ânimo de novo. Somente com uma boa palavra. Vamos ser semeadores de boas palavras, amém? Vamos ser isso? Enche tua boca todo dia, incentive pessoas, abençoe pessoas, fortaleça pessoas, fortaleça as crianças, fortaleça os adultos, fortaleça seus amigos. Deixa a sua boca ser abençoadora, em nome de Jesus. Então, eu quero te lembrar que o seu futuro está nas suas mãos. O que você vai fazer dele? Faça a sua parte, e a sua parte é: comece a semear coisas boas com as suas palavras. Você vai comer desse fruto. Construa o seu futuro e o futuro das pessoas que estão ao seu derredor, para que vocês possam crescer juntos. Fuja dessa de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é? Deixa isso, meu querido. Eu não quero que a minha vida vá de qualquer jeito, como se eu fosse assim, um pedaço de pau jogado no rio, seja lá para onde for que aquilo vai me levar. Eu não quero minha vida assim. Eu quero minha vida assertiva. Eu tenho uma vida só nesse mundo, e eu quero terminar a minha vida assim, abençoado, dizendo: vivi do jeito que eu queria ter vivido. Eu estou preparando já meu sermão para daqui a um mês. Aliás, já faz um mês que eu estou preparando o sermão, que vai ser pregado daqui a um mês. Daqui a um mês tem um evento importante na nossa nação, dia 3 de outubro é meu aniversário. Então, lembrando você pode dar parabéns para mim do dia 1 até o dia 31, tá bom? Aprendi com o Carrefour, mês de aniversário, eu também sou sábio, tiro ideias de fora, né? E eu estou preparando porque vai ser um momento especial da minha vida, 50 anos de idade. E para mim isso é especial, é um marco histórico para mim. Eu já estou pensando nos meus 70. Quando eu fizer os meus 70 anos, eu quero olhar para trás e dizer assim: eu vivi completamente a vida que eu queria viver. Construa seu futuro. Eu estou construindo o meu, por isso que eu estou falando isso para você. Aliás, eu cheguei até hoje aqui, porque eu construí isso lá atrás. Eu recomendo você que você construa também o seu futuro. Construa com suas palavras. Faça isso. Segundo, desenvolva a esperança. Desenvolva a esperança. Você viu um nome de um animal, talvez não muito familiar para você, os arganazes. Arganazes, outra tradução, eles acabam traduzindo como coelhos. É quase um rato do mato, um esquilo, lembra aquele bichinho da Índia? Lembra isso daí? Aliás, ele é fofinho, ele não é feio não, muito fofinho. O Provérbios 30, 26 diz: os arganazes, criaturas sem poder, imagina um coelhinho do mato, contudo, habitam nos penhascos. Ou seja, aparentemente não tem poder, mas tem pensamento elevado, mora nas rochas, mora nas alturas. O que isso nos está mostrando, gente? Aqui está falando de gente que tem visão. O cara está nas montanhas, ele pode ser fraco, não interessa, mas ele está lá em cima, ele está vendo tudo. Qual é a tua visão? Qual é a tua visão sobre Deus? Não limite Deus pelo despreparo da sua visão. Deus é maior do que você imagina dele. Então, você já imagina pouco, meu querido, que isso? Imagina muito, pense muito. Você crê em Deus,
Até onde você crê em Deus? Então não coloca limites em Deus. Deus não cabe dentro da cabeça da gente, Ele é muito maior. Não coloque Deus dentro de uma caixa. Traz isso para a tua vida. Quando você está cheio de Deus, aliás, existe uma palavra para isso. Cheio de Deus, na língua grega, é entheos, de onde vem a palavra entusiasmado, ou entusiasmo. Quando você está cheio de Deus, meu irmão, você está assim, entusiasmado para a vida. E eu te pergunto, o que você faria se você soubesse que você não vai errar? O que você faria? O que você faria da sua vida se dinheiro não fosse o problema? Porque muitas vezes a gente quer planejar, falar, mas isso não é para o meu bico. Não é para o meu bico porque você nunca sonhou, meu querido. Sonha. Tenha visão longa. Claro que você tem que se preparar para isso, mas tenha visão. Se você fosse fazer um pedido para Deus hoje, Deus te garantisse que Ele lhe daria resposta positiva sobre o seu pedido, qual seria esse pedido? Tem que ter coisas que tem que estar queimando no coração da gente. Tem uma visão elevada, você nunca vai alcançar algo maior do que aquilo que você vê. A sua visão te limita. Deus então, Ele te ensina a ser um visionário. O que é um visionário? É aquele que está vendo uma coisa que os outros não estão vendo. Por quê? Porque ele está lá em cima, está nas montanhas, como os arganazes. Quando você enfrenta um problema, uma dificuldade, não para os olhos na dificuldade, tenta ver além dela, porque quando você vê além, isso aqui traz esperança. Esperança é como um motor que mexe, move a gente e nos mantém firme. Esperança nos dá aquele combustível que nós precisamos quando parece que todo o combustível da nossa vida e do corpo já acabou. Esperança é aquela sensação de um atleta que ele está correndo uma maratona, os músculos do seu corpo já não aguentam mais, ele está assim no seu limite, na verdade parece até que já ultrapassou o seu limite, os seus músculos já não correspondem, mas ele avista a linha de chegada, ele fala, eu vou até lá, eu vou chegar lá, eu vou passar daquele lugar, ele tira força de onde não tem, isso é esperança, isso é visão. Já citei esse homem outras vezes aqui, Yang Cho, pastor lá na Coreia, ele diz assim, diga-me a tua visão e eu vou dizer onde você vai chegar. Sem uma visão não tem esperança. Então, aprenda a ter ambições. Como assim, pastor? Ambição não é pecado? Não. Depende do que você põe nela. Põe coisa ruim, a ambição é ruim. Agora, põe coisa boa para você ver. É ambição boa. Você tem que desejar coisas boas. Quais são os seus alvos? Quais são os seus alvos para cada área da sua vida? Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, mas o que é esse melhor para você? O que você está almejando? Faz para você uma lista essa semana. Meus alvos para minha família são, 2 pontos, coloque seus alvos lá. Meus alvos para carisma, minha família espiritual, aqui são meus irmãos, é minha casa, é onde eu aprendo as coisas de Deus. Quais são meus alvos para essa comunidade cristã na qual eu participo? Coloque lá. Meus alvos para minha carreira, para a minha vida financeira, quais são os meus alvos? Meus alvos para minha saúde, quais são? Porque quando você tem alvo, você sabe que você tem que ter uma ação que corresponda àquele alvo. Não, eu quero chegar lá nos meus 70 anos de idade, eu quero chegar saudável, não quero chegar arrastando. Eu quero ser aquele cara que eu vou ainda ajudar pessoas, não quero precisar de gente me ajudar para sequer eu caminhar. Ora, o que você tem que fazer então? Você tem que cuidar da sua alimentação, cuidar dos seus exercícios físicos. Quando você vê um alvo, quando você olha o seu objetivo, você encontra força para tomar as decisões que você precisa tomar hoje e mudar o que você precisa mudar. Então, meu querido, desenvolva esperança, tenha visão, aprenda com os arganazes. Os arganazes, criaturas sem poder, contudo habitam nos penhascos. Diante do mundo, você pode parecer pequeno como uma formiga, ou você pode não aparentar nenhum poder, como é o caso aqui dos arganazes. No entanto, se você praticar esses princípios da palavra de Deus, você vai ter um futuro brilhante, você vai morar nas alturas, porque você pensa grande, você tem visão, você construiu o seu futuro e você desenvolveu uma esperança na sua vida. É isso que vai acontecer com você. Terceiro, cultive amigos. Ninguém consegue chegar lá sem a ajuda dos amigos, meu querido. Você precisa escolher muito bem seus amigos.
A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Anda com gente ruim, você vai ser ruim. Eu já lhe disse uma coisa aqui, você é normalmente uma média das 5 pessoas que você mais anda. Você normalmente é uma média das 5 pessoas que você mais dá ouvidos. Quem você está dando ouvido? Quem são seus amigos? Quem são seus mestres? Você é uma média de tudo isso. Provérbios 30, 27 fala dos gafanhotos. E aqui eu quero usar da Bíblia a mensagem que fala assim: os gafanhotos, insetos sem líder, que ainda assim arrasam o campo como um exército treinado. Força de trabalhar em equipe. Força de se ter amigos. Força de ter todo mundo a mesma visão. Nessa semana reunimos aqui com os nossos voluntários da nossa comunidade, todo o pessoal que trabalha e faz isso aqui funcionar. Gente, que reunião maravilhosa. Repartimos nossa visão, todos juntos. Eu senti algo nessa reunião. Senti poder. Poder da unidade. Poder da coesão, da coerência. Eu imaginei, isso aqui vai crescer muito, vai tocar muita gente ainda. Com esse povo dá para correr muito. É assim, a Bíblia, a mensagem, ela nos ensina muitas coisas aqui, como por exemplo, mostra que ele não tem líder, ou seja, quem tem mentalidade assim, ele não precisa ser mandado, ele sabe trabalhar em equipe. Provérbios 18, versículo 24, diz assim: algumas amizades não duram nada, nova tradução na linguagem de hoje, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Na Bíblia a mensagem fala, as amizades vêm e vão. Aqui esse texto está nos mostrando que é fácil a gente ter um monte de amizade superficial, mas são pouquíssimos os amigos íntimos que a gente tem. O que isso nos ensina? Nos ensina que você precisa, em termos de, quando você pensa em amizade, se concentre em qualidade e não em quantidade. Não basta ter muitos amigos, é importante você ter bons amigos. Então, quando você gasta muita energia com amizades superficiais, te sobra pouco tempo para aqueles que de fato são os seus amigos. Cuidado também que a amizade se destrói. O que pode destruir uma amizade, Provérbios 16, 28 fala: quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Quem faz crítica maldosa, quem fala por detrás, acaba com uma amizade porque detona a confiança. Na Bíblia a mensagem fala assim: quem faz fofoca rompe amizades. Uma das formas rápidas de você acabar com uma amizade é não guardar segredo. Então, aprenda a guardar segredo. Aprenda a também falar bem dos seus amigos, mesmo quando você está longe deles. As palavras vão chegar nos ouvidos deles, tenha certeza disso. Amigos também surgem no meio da necessidade, no meio da nossa tribulação. Quero dizer uma coisa, se você está passando por problema, talvez seja essa uma época da sua vida em que Deus talvez vá renovar os seus amigos. Porque amigos novos surgem e alguns antigos acabam saindo. Provérbios 17, 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Na Bíblia a mensagem diz assim: o amigo ama sempre e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. Na versão de Almeida fala: na angústia se faz o irmão. É lá no meio da doença, lá no hospital, lá no meio da necessidade, no meio da crise, que aparecem essas pessoas. Só que eu queria te ensinar algo. Tome a dianteira você. Seja você essa pessoa para alguém. Então, você conhece alguém que está passando crise? Se aproxima para ajudar. Tem alguém doente? Vai visitar. Plante amigos para o seu futuro. Amém? Vamos lá, resumindo. Construa seu futuro como uma formiga. Como os arganazes, desenvolva esperança. Como os gafanhotos, cultive amizades. E quarto e último, seja bom no que você faz. Ele cita um animal que muita gente nunca ouviu falar, o geco. Geco é a lagartixa, por exemplo, é um geco. Provérbios 30, 28, diz assim: o geco, ou a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. São hábeis, elas sabem dar o melhor de si. Uma das coisas que aquelas bichinhas fazem, elas vão para onde elas querem. Elas chegam onde quer chegar.
um dia minha casa toda fechada e eu encontro uma lagartixa lá dentro. Eu falei, como é que você veio para aqui, indivíduo? E minha mulher morrendo de medo daquele bichinho que eu acho bonitinho. E minha mulher assim, acha horrendo. E eu tinha que capturá-la. Eu fui bater um papo com ela. Vem cá, você é bonitinho, você é legal, não quero te matar de maneira alguma. Quero te levar para o jardim, no meio das flores. É lá que você tem que ficar, mas não aqui dentro da minha sala. Mas ela vai onde ela quer. Ela tem essa habilidade. Você precisa se tornar essa pessoa habilidosa, onde nenhuma parede vai ser limite para você, onde nenhuma janela fechada vai fechar para você. Bater a porta na minha cara, beleza, eu vou entrar pelos fundos. Paixão no trabalho é algo maravilhoso. Eu gosto de gente que ama a profissão, que ama o que faz, ele contagia a gente com conversa. Mas eu quero dizer uma coisinha, o nosso crescimento pessoal, ele não subsiste só com paixão. Depois de algum tempo, as pessoas ficam intolerantes com a sua paixão se não produziu resultado nenhum. Meu amigo, você pode falar que você é muito apaixonado pelo seu trabalho, que você vai fazer muita coisa, mas se a sua mulher está vendo que não está entrando dinheiro dentro de casa, ela vai falar, acorda desse sonho aí. O que não é errado sonhar, não é errado ter paixão, mas é preciso ter um pouco de embasamento para isso. Então, antes que morra os seus sonhos, aproveite. Você está sonhando nesse momento? Você está sonhando crescer? Você tem um desejo de alguma coisa? Antes que isso morra em você, usa esta visão, este impulso da alma para aperfeiçoar as suas habilidades. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido a serviço real e não trabalhará para gente obscura. O que é alguém habilidoso? Alguém habilidoso é alguém que é bom no que faz. Coloca uma outra tradução aqui, Bíblia Mensagem, diz assim: observe aquele que é bom no que faz. Bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Quer ser bom no que faz? A Bíblia te mostra dedicação. Vai pesquisar, meu querido. Vai estudar mais. Vai fazer um curso. Seja bom no que faz. Diligência. Alguém que é aplicado, dedicado no que faz. Vai estudar. Você tem uma enciclopédia hoje em sua mão imensa chamada internet. Usa bem o seu tempo de internet. Vai ver gente que faz melhor do que você. Vai fazer cursos novos. Vai fazer pesquisas. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: se eu e você nos dedicarmos de coração às coisas que a gente percebe na nossa alma, que nós existimos para isso, eu existi para isso, eu quero ser o melhor nessa área, eu vou te dizer uma coisinha, você vai realizar seus desejos, você vai chegar onde você quer chegar, como uma lagartixa, ela, além de você falar, eu quero chegar lá, ela chega. Ela tem habilidade para isso. Você vai ser habilidoso, como diz o próprio texto, que o diligente, ele é chamado para trabalhar lá no meio do rei. Ele não é chamado para trabalhar no meio de gente obscura, não, porque o cara consegue chegar lá em cima, porque ele é bom no que faz. Seja você também bom no que faz, amém? Eu quero ler um último texto, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por favor. Último texto. Me aguarde eu terminar antes de você sair, é rápido. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Paulo, apóstolo, nos dá esse ensinamento. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Amém? Se dedique. Faça o seu melhor. Seja diligente. Seja bom no que você faz, para que todos vejam o seu progresso. Vai ler livros sobre o que você faz. Vá observar e vá aprender com pessoas que são melhores do que você. Vai se inspirar. Vai buscar coisas que inspiram tua alma, que inspiram a tua vida. Tem um músico aqui, por favor? De novo. Me deixaram sozinho aqui? Vamos lá, solta lá da mesa. Vai se inspirar. Vai buscar coisas que façam você sonhar. Usa bem o seu tempo. Vamos rever os 4 pontos? Primeiro, construa o seu futuro. Vamos dizer juntos?
construa o seu futuro. O segundo, desenvolva a esperança. Terceiro, cultive amigos. Quarto, seja bom no que você faz. É isso. Sabedoria. De onde esse cara tirou essa sabedoria? Somente olhando para a natureza. Ele olhou e viu que tinha coisa ali que podia ser aplicada na vida dele. Amplia a tua mente. Vai ter olhar de sábio. Vai olhar ao teu redor e ter visão diferente. Seja bom no que você faz. Prepara a tua vida, prepara o teu dia. Não comece o teu dia de modo atropelado. Ao se levantar pela manhã, se levante com tempo. Não levante atrasado, não deixe para levantar na última hora. Levante com tempo, toma seu banho gostosamente. Enche tua casa aquele cheirinho de café gostoso. Vai fazer as suas coisas, se organiza. Seleciona as mensagens que você vai ouvir no seu trajeto. Seleciona as músicas que você vai escutar naquele dia. Tome controle da tua vida, planeje o teu futuro. Determine o teu futuro, não deixa a vida te levar não. Você leva a tua vida, a vida é minha, eu sei o que vou me levar, tá? Eu sei o que eu quero da minha vida. Invista em bons amigos. Gente ruim, descarta, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Gente ruim, deixa de lado. Vai ter tempo com gente boa. Vai ter tempo bom para você ler, para você edificar tua mente, teu coração. Vai crescer. E vai ouvir coisas que te inspiram, que façam você sonhar. Se você fizer isso, teu olhar para a vida vai mudar. Você vai ter olhar de sábio. E você vai crescer muito. Eu tenho certeza, quando você estiver planejando os seus 70, os seus 80 anos, os seus 90 anos de idade, você vai olhar para trás e falar, que bom que eu segui aqueles conselhos. Minha vida é uma vida boa. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Bênção sobre você.